relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Não se engane, porque nem todo mundo sabe lidar com os seus dias nublados e compreender os seus silêncios. Às vezes é necessário se afastar de tudo e não anunciar os motivos. O recolhimento é um lugar de choro e desespero, mas é lá que você se ergue depois do vendaval. Quando a fachada das ilusões desmonta, você finalmente renasce e entende que algumas perdas, por mais dolorosas que sejam, são cruciais para o seu amadurecimento. Hoje teremos um relato impactante, onde o nosso escrito tentou fazer o que era correto, mas foi enganado por uma fêmea do lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Joaquim Fonseca Nunes. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 2014, no interior do Paraná. GRP, eu me mudei da capital, São Paulo, para o Paraná em 2013. Fazia um ano que eu estava morando ali na cidadezinha interiorana, que por sinal é muito acolhedora, bem simples. Pense em umas casas sem muros, cheias de pessoas com muitos animais nos fundos de casa. E a criançada correndo à vontade pela rua, brincando tranquilamente, sem perigo nenhum. Na capital de São Paulo eu não via isso. Então fiquei maravilhado. Eu vim para o Paraná com a minha esposa e meus 5 filhos. E eu brinco com a minha esposa até hoje, dizendo para ela que meus filhos passaram a viver realmente nessa época que nos mudamos da capital. Sou marceneiro de RP e faço móveis muito bonitos. É só a pessoa falar para mim o que é que ela quer, que eu faço a magia acontecer. Num certo dia, uma senhora granfina chegou na minha marcenaria, que era na frente da minha casa, e falou que queria uma cristaleira. Ela me falou as medidas da cristaleira, falou como era o modelo que ela queria, e eu disse que assim que a cristaleira ficasse pronta, ela poderia voltar para pegá-la. Eu pedi um tempo para trabalhar no projeto da cristaleira. A tal mulher, que dizia se chamar Sandra, disse que voltaria no prazo em que eu estabeleci. Como eu tinha muitas entregas para realizar, GRP, pedi para que ela voltasse daí um mês. Bom, um mês depois, a tal Sandra apareceu novamente na minha marcenaria. E a cristaleira dela ficou maravilhosa. Ela ficou impressionada com o que viu. A cristaleira ficou tão bonita, GRP, que muitas freguesas minhas vinham até a marcenaria e queriam comprar essa cristaleira. Aí eu falei para a tal Sandra que eu ficava muito feliz com o fato dela ter gostado da cristaleira e que era só ela acertar o dinheiro comigo que ela poderia levar a cristaleira embora. E aí, GRP, na hora de acertar a cristaleira, essa senhora me deu somente metade do dinheiro. Quando eu contei o dinheiro, eu disse para ela: olha, dona Sandra, aqui tá faltando dinheiro. A mulher pegou o dinheiro na mão, contou o dinheiro novamente e serenamente disse para mim: não tá faltando nada não. Você, humano, fez o que eu pedi, eu analisei o seu serviço e estou pagando o valor que você merece, nem mais nem menos. Eu olhei para a cara daquela senhora e falei: a senhora está tentando me pregar uma peça, né? Isso é uma piada? A tal Sandra séria me disse: não. Eu estou apenas colocando você no seu devido lugar, humano. Não vou pagar o que você pediu, e sim o que eu acho que vale. Eu, na hora, soltei fogo pelas ventas e pensei:
O que essa mulher me fez perder de hora de sono, horas comendo correndo, para conseguir entregar essa cristaleira não está escrito. E agora, simplesmente, ela vem e me diz isso? Menospreza o meu serviço? JP, na hora eu fiquei foi doido e falei para a mulher: se a senhora não pagar o que combinamos, não leva a cristaleira. A mulher me olhou com um olhar de ódio, colocou o dinheiro de volta em um bolo de dinheiro que ela tinha na bolsa e disse para mim: tem certeza que não vai me dar a cristaleira pelo valor justo? Eu virei para a mulher e falei: o valor justo a senhora não quer pagar. A senhora quer colocar valor no meu serviço. Se a senhora acha tão fácil fazer uma cristaleira, por que a senhora não fez a senhora mesmo? A minha cristaleira a senhora não leva, a não ser que a senhora pague o valor que combinamos por ela. A mulher virou as costas e disse para mim: você pagará caro por essa afronta. E depois do que vou fazer com você, você vai implorar para que eu leve a cristaleira embora de graça. Eu virei para tal mulher e falei: olha aqui, minha senhora, eu morava no morro, viu? Lá em São Paulo. Eu sempre respeitei tudo e todos. E ai de quem mexia comigo. Não arrumo rolo com ninguém, mas também não fujo de rolo quando me colocam em rolo, não. Pode mandar seus capangas vir atrás de mim. Eu vou me defender. Foi aí que a mulher, bem sarcasticamente, olhou para mim e ficou com os olhos amarelos e disse para mim: capangas? Veja lá se eu tenho cara de quem tem capangas, humano atrevido. Eu mesmo vou dar um jeito em você e vou fazer você levar a cristaleira nas costas para mim até o meu sítio. Aí, JRP, aquela mulher virou as costas e foi embora. Minha esposa, que estava na minha casa, ouviu a gritaria que a tal Sandra fez. E assim que a tal Sandra saiu, ela foi até a marcenaria e perguntou para mim o que estava acontecendo. Eu expliquei a situação para minha esposa e a minha esposa ficou preocupada e disse para mim: meu Deus, Joaquim, se ela for uma assassina, uma louca, uma psicopata. Eu falei para minha esposa: poxa, se ela for tudo isso, ela que venha fazer mal pra gente, que ela vai achar o dela. Eu nunca fiz nada contra mulher nenhuma, sou contra isso. Mas se ela colocar a nossa vida em risco e vir armada, eu vou meter bala nela de volta. Minha esposa, então, falou pra mim: pelo amor de Deus, Joaquim, não fala isso alto. Eu não quero que os vizinhos saibam que você tem uma arma, muito menos os nossos filhos. JP, a minha esposa tinha muito medo que os meus filhos soubessem que eu tinha arma em casa. Essa arma sempre ficava escondida. Eu guardava ela em um forro falso no meu guarda-roupa. Os meus filhos não faziam ideia que eu tinha essa arma em casa, justamente para não ter perigo deles pegarem a arma e se machucarem. Eu era muito cuidadoso com essa arma. Pedi para minha esposa ficar tranquila e falei para ela que tudo ia dar certo. Bom, JRP, uma semana depois de tudo isso acontecer, eu tinha algumas galinhas nos fundos da nossa casa. E do nada as galinhas sumiram. E ninguém ouviu nada. Perguntei para algumas pessoas, mas ninguém se manifestou. Nem os cocôs das galinhas estavam no chão do galinheiro. Eu fiquei encasquetado e falei para minha esposa que talvez poderia ser um ladrão de galinhas. Então comprei mais 4 galinhas e fiquei vigiando para ver se algo ia acontecer com elas. Mas nada aconteceu. Na outra noite eu dormi e quando o dia amanheceu, as 4 galinhas tinham sumido. Aí eu decidi conversar com a minha vizinha de baixo, já que eu não tinha conversado com ela ainda. E perguntei se ela não tinha ouvido nada durante a madrugada e expliquei a situação. Contei sobre os sumiços das galinhas. E para o meu espanto, a minha vizinha virou para mim e falou: olha, seu Joaquim, eu sei quem roubou suas galinhas sim, mas eu não falei nada para o senhor porque eu fiquei com medo do senhor me chamar de louca. Aí eu virei para minha vizinha e falei: oxe, vizinho, eu jamais ia chamar a senhora de louca. Me diga, o que a senhora viu?
Foi aí que a minha vizinha disse para mim que uma fêmea do lobisomem tinha levado as minhas galinhas embora. Eu fiquei chocado e perguntei para minha vizinha se ela tinha certeza que realmente era uma fêmea do lobisomem que tinha roubado as minhas galinhas de RP. A minha vizinha disse para mim: sim, eu tenho certeza absoluta. Eu já vi um ser assim quando eu era mocinha. Ela chega sorrateiramente e aí hipnotiza as galinhas e leva elas embora. Por isso o senhor não ouviu nada. Que macumba que esse bicho faz para as galinhas ficarem hipnotizadas, eu não sei. Mas que as galinhas ficam hipnotizadas, elas ficam. Eu agradeci a vizinha pela informação. E a vizinha falou para mim: eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, seu Joaquim. Aí eu virei para a vizinha e falei: pergunta? Sim, faça. Então a vizinha me falou: o senhor fez alguma coisa para alguém, ou brigou com alguém nesses dias? No caso, seu Joaquim, uma mulher, né? Porque uma fêmea do lobisomem é uma mulher na forma humana. Não me leve a mal, seu Joaquim. Eu sei que o senhor é uma boa pessoa, mas esse bicho tá vindo na sua casa e com certeza ela quer vingança, porque ela veio mais de uma vez. Falei: não, jamais eu fiz mal a ninguém. Mas a senhora falando sobre esse assunto de brigas ou discussões com alguém, me veio na cabeça uma pessoa. Mas tudo bem, eu vou dar exatamente o que essa pessoa precisa. Gratidão pela informação, vizinha. Eu fui para minha casa e expliquei a situação para minha esposa, que quase surtou e queria ir embora dali de qualquer maneira. Eu falei para minha esposa que não íamos embora para lugar nenhum. O lugar era muito bom para os nossos filhos crescerem. E eu disse para minha esposa que eu ia dar um jeito nessa fêmea do lobisomem, pois eu sabia muito bem quem era ela. Aí a minha esposa falou para mim: como assim você sabe quem é a pessoa que vira bicho, Joaquim? Eu falei para minha esposa: essa salafrária é a tal da dona Sandra que encomendou a cristaleira e me deu o cano. Por isso os olhos daquela megera ficaram amarelos. Aí eu falei para minha esposa: eu vou dar cabo dessa safada ou não me chamo Joaquim. Pois bem, JRP, eu comprei mais galinhas e montei a armadilha para a fêmea do lobisomem folgada. Quando a noite chegou, eu falei para minha esposa: você fica dentro do quarto com os meninos e eu vou ficar escondido atrás dos tijolos. Eu tinha um mundaréu de tijolos de RP perto da janela do quarto, que ficava ao lado do galinheiro. Quando eu comprei a casa, esses tijolos já estavam ali. O dono da casa que me vendeu falou que pretendia fazer um muro, mas nunca fez. Então, eu pensei com os meus botões: eu vou ficar armado atrás dos tijolos esperando a desgraçada chegar. A minha esposa ficou com medo de RP, mas ela não ia conseguir fazer eu mudar de ideia, então ela concordou comigo. Aí ela se trancou com os meninos no quarto e eu pedi para que ela fizesse os meninos dormirem. E que se caso eles acordassem, a minha esposa deveria fazer os meninos ficarem caladinhos. Eu me posicionei atrás dos tijolos, a arma engatilhei e esperei a desgraçada chegar. O tempo foi passando, JRP, e eu decidi sentar no cantinho, perto dos tijolos. E quando foi por volta de 1h da manhã, escutei um barulhão. Algo estava correndo pelo capim alto. Levantei do chão e fiquei na espreita. A luz de fora estava acesa, como sempre ficava, JRP, porque eu deixava a luz de fora acesa justamente para espantar ladrões. Mas a luz acesa, pelo visto, não intimidou a fêmea do lobisomem, né? Eu fiquei olhando para todos os lados na espreita e vi um ser sair de dentro do capim alto. Aquilo era bem grande, caminhava sobre 4 patas e começou a andar na direção do galinheiro. As galinhas ficaram um pouco agitadas, só que quando aquele bicho chegou próximo do galinheiro, as galinhas ficaram caladas e realmente pareciam hipnotizadas. A minha vizinha tinha toda a razão. O bicho ficou sobre 2 patas e começou a dar a volta no galinheiro. E foi aí que eu consegui ver o bicho frente a frente, JRP. Aquilo tinha pelos brancos, olhos amarelos, as orelhas eram caídas, a face era algo petrificante, pois aquilo parecia um cão com traços de um ser humano, e aquela coisa, por incrível que pareça, tinha seios. E
Os seios dela, GRP, pareciam com os seios de uma mulher, sim. Só que na área dos seios, ela tinha pouco pelo. Eu confesso que eu fiquei espantado. Que bicho feio da peste, meu pai eterno! Mas me recompus. E como eu tinha ficado com um pouco de medo, eu decidi respirar fundo e lembrar que eu trabalhei por um mês, feito um escravo, para aquela jumenta peluda chegar e não querer pagar a cristaleira para mim. Foi aí que me veio tudo na mente, uma raiva tomou conta de mim, GRP. Eu saí de trás dos tijolos e atirei. Dei vários tiros e aquela coisa deu um urro de dor. Aí pensei, peguei você, desgraçada, agora você vai morrer. Aliás, se não morrer, pelo menos te acertei. A diaba de pelos correu para o matagal e eu entrei para dentro de casa. A minha esposa estava desesperada, os meus filhos chorando baixinho. Eu acalmei a minha esposa e os meus filhos, GRP. E na hora, meu filho mais velho disse para mim, pai, aonde o senhor arrumou essa arma que está aí na sua mão? Foi aí, GRP, que eu me toquei que eu tinha esquecido de esconder a arma. Na hora da adrenalina, eu não fui cuidadoso. E aí eu tive que improvisar. Falei pro meu filho que era da vizinha e que ela tinha emprestado a arma para que eu pudesse atirar num bicho que estava roubando as galinhas. Minha esposa pediu para que meus filhos voltassem a dormir, pois agora estava tudo bem. Eu saí do quarto e a minha esposa, assim que conseguiu fazer os nossos filhos dormirem, saiu do quarto e foi conversar comigo. Eu expliquei para minha esposa tudo o que aconteceu lá fora. E quando o dia amanheceu, eu fui conversar com a vizinha, GRP. A vizinha me contou que tinha visto a minha proeza com a fera. E eu pedi para que a minha vizinha encarecidamente me fizesse um favor. Ela disse que faria, com certeza. Então eu disse para ela que se por um acaso meu filho mais velho perguntasse sobre a arma dela, era para ela dizer que ela tinha uma arma sim e que ela tinha emprestado essa arma para mim, espantar o bicho que estava matando as minhas galinhas. A vizinha, rindo, virou para mim e falou, pode deixar comigo, seu Joaquim, eu sei que o senhor não quer que seus filhos mexam com armas e o senhor faz muito bem. Se o menino perguntar, eu enrolo o garoto. Agradeci a vizinha pela ajuda, GRP, e por me avisar sobre a fêmea do lobisomem. Graças a Deus, depois desse dia, nunca mais eu vi a tal da Sandra nem na forma de fera, nem na forma humana. E vendi a cristaleira para outra pessoa, que ficou feliz da vida com a cristaleira e me pagou muito bem. Quando a pessoa que vendia a cristaleira me pagou e levou a cristaleira embora, eu pensei, dona Sandra peludona, se a senhora não quis, achei quem queria. O que me dá mais raiva, GRP, quando eu lembro desse fato que ocorreu comigo, é que aquela safada peluda tinha dinheiro para me pagar. Ela estava com um bolo de dinheiro na bolsa. Mas ela quis, foi me menosprezar, achou que eu ia aceitar a merreca que ela queria me dar e vender de graça para ela a cristaleira. Até parece que eu sou besta, né, GRP? Essa desgraçada tomou no lombo e tomou o que bem merecia. E ai dela se ela voltar novamente, ela que tente, para ela ver o que eu faço com ela dessa vez. A primeira vez eu fiquei com medo, eu não posso negar, mas a segunda vez, se ocorrer, eu vou estar vacinado, GRP. E essa peluda vai aprender que quando ela combina algo com qualquer pessoa, ela deve cumprir. Não bancar safada, salafrária, sem vergonha. Gratidão a você por narrar o relato, GRP. Agradeço a você também pelo sigilo, pois a minha esposa treme nas bases de medo da danada da fêmea do lobisomem aparecer novamente. Em nome da minha esposa, decidi revelar tudo somente a você e não dar detalhes da localização a seus inscritos. Que o Pai Todo-Poderoso abençoe você e seus inscritos todinhos, GRP. Fiquem com Deus, Joaquim Fonseca Nunes. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje.
Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Joaquim Fonseca Nunes, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um rechetreva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês mistérios da escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Seus Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já a vocês, gratidão. Restreva salve especial para eles, os membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Vete Fagundes, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Restreva salve também para Silmara Santos, Márcia Salles, Natasha Lins, Ailton Caminho, Carlinha, Diva do Paraná. Eliette Soares, Coisas da Roça e do Campo e seus mistérios. Bora dar uma força no canal da minha amiga Ruth, pessoal. Maria do Socorro Silva, Lair Moraes, Sandra Regina de Oliveira, Solzinha Souza, Eliara Hans, Espadachim dos Olhos Verdes, Edivanda Fernandes, a Andréia Lima, Maria Joana de Paula, Maria Socorro Silva, Gleison Rodrigues, Hermília Eustáquio da Silva, Elizabeth Mino, Mário Albuquerque, Rafael Souza, Flaviana Braga, Cássia Marina, Marcela Roque, Carmen Gandolfi, Joanete Rocha, Eliane Matos, Gislene Rocha, Azevedo, Evaldo Ribas, Doutora Jane Lima, Messias, Edileuza Assis, Conceição Badaro, Minas Gerais, Newton Franzon, Aloísio Júnior, Maria Galbo, Cristiano Martins, C.V. Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nilce do Lago, Brenda Lilian Correia, o grupo da Anarquia Bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Montoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Plente, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Tiva, do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elison André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia,
Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente eu vou mandar um Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.